Putin e Biden trocando graves acusações, não é novidade, mas agora foram chamados até de banditismo. O Putin acusou os Estados Unidos de ser um país bandido na geopolítica internacional. A Ucrânia começando a contestar, será que a Rússia tem todo esse poder de fogo que alega ter? Fontes ucranianas já confirmaram, hein? A Rússia só tem armamento, munição e combustível para mais 3 dias de conflito. Será que é bem assim? A Índia sendo extremamente criticada pela sua postura pelos países ocidentais, principalmente pelo Biden, claro, pelos Estados Unidos. E o Zelensky, mais uma vez, tentando convencer a opinião pública que seria interessante apoiar a Ucrânia no conflito, de maneira mais forte, de maneira mais significativa. Dessa vez, fez uma visita à Itália, ao Vaticano também, uma visita em teleconferência, né, claro, tá bom? Fez uma conversa ali com o Papa e vai participar de uma reunião da OTAN. Inclusive, foi até convidado, foi vetado, para participar do Oscar, da cerimônia do Oscar, para fazer ali as suas declarações. Peskov, que é o ministro da comunicação do Putin, né, como se fosse o agente comunicador do Kremlin, falou que a Rússia pode sim usar armamentos nucleares se o seu país estiver em risco de existência. Lembrando que a Rússia usou esse mesmo termo em várias vezes no passado recente para falar por que está atacando a Ucrânia. Então, será que seria o momento de usar uma arma nuclear, por exemplo, contra os ucranianos? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conto muito com a sua ajuda, beleza? Link para o curso completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades na descrição. Baratinho, vocês não vão se arrepender. E claro, pessoal, se você quiser contribuir para o canal, seja membro, isso agrega bastante, claro, mas se não, juro, é uma honra muito grande ter vocês aqui. Eu amo falar de geopolítica, amo falar de geografia, né, de relações internacionais. E terem vocês que gostam do que eu falo aqui, para mim, assim, já tá mais que ótimo, tá? Então, muito obrigado pela presença de vocês. Deixa aquele like se puder colaborar, tá bom? Galera, vamos lá, seguinte, ó. Das principais notícias, né, que rolaram aí. Primeiro, a troca de acusações. Putin e Biden, mais uma vez, trocando acusações seríssimas. Basicamente, o Biden falou que o Putin, ele está nesse momento tramando ataque hacker contra instituições americanas, contra empresas americanas, e falando do suposto uso de armas químicas contra a Ucrânia. A Rússia falou que jamais faria o uso de armas químicas se não tivesse sido atacado primeiro, né? Até agora pelo menos não foi, aparentemente, e que coisa de hacker não é a Rússia que faz, e sim países acostumados com banditismo do mundo ocidental, segundo Putin, inclusive os Estados Unidos. Ou seja, essa troca de acusações, mais uma vez, né, sendo bastante significativa, bastante forte. Da onde que vem isso? A gente tem que lembrar que a Rússia, ela acusa os Estados Unidos de estar desenvolvendo um biolaboratório para o desenvolvimento de agentes ali patológicos que causariam doenças, por exemplo, que seriam disseminados por pássaros silvestres e morcegos para a Rússia, para desestabilizar a economia. Segundo a Rússia, descobriu isso na Ucrânia quando fez as intervenções. Se isso é verdade ou não, a China corrobora, falou que os Estados Unidos já tem mais de 40 biolaboratórios com esse intuito espalhados pelo mundo, e a Rússia apresentou provas, segundo eles ali, que desde 2015 essas operações são feitas em território ucraniano. Se isso é verdade ou não, galera, convenhamos, a gente tem que esperar para ver provas um pouco mais contundentes. Os Estados Unidos falam que isso é mentira, que na verdade existe sim uma parceria entre Ucrânia e Estados Unidos, mas não para o uso de armas biológicas, e sim para contenção de doenças, inclusive da Covid-19. Será, pessoal? Não sei, né? Enfim, cena para os próximos capítulos aí, para a gente ver. Além disso, a Índia foi fortemente criticada pelos Estados Unidos. A Índia, lembrando que ela é daqueles países que tentam fazer o meio campo, se manter neutros. A Índia tem importante relação com a Rússia. Por exemplo, a Rússia, nesse momento de conflito, de guerra, ela tem mais ou menos 28% de todas as armas utilizadas são produzidos hoje pela indústria bélica indiana, então a relação é importante, e a Índia faz parte desse eixo oriental. A Índia faz parte dos BRICS, por exemplo, Brasil, Rússia, Índia, China e South Africa. Então a Índia, lembrando, né, que o Sergei Lavrov, o ministro das Relações Exteriores, ele falou que China, Índia, México, Argentina e Brasil seriam países que não se sujeitariam ao imperialismo americano. Ou seja, a Índia faz parte desse grupo que estaria resistindo. O Biden criticou fortemente, falando que isso não é a postura que ele esperava da Índia, tá? O Zelensky
deu mais uma voltinha, né, voltinhas porque é teleconferência, mas uma voltinha assim, em teleconferência, uma voltinha pela internet, partindo agora para a Itália. Conversou com o parlamento italiano, conversou com o Papa, e nessa volta, para vocês terem uma noção, ele já tem uma reunião confirmada com a OTAN que a Ucrânia não é membro, a gente tem que lembrar bastante isso sempre, tá? Não é membro, mas vai participar da reunião por teleconferência com a OTAN para exigir de novo, possivelmente, o fechamento do espaço aéreo, o mandamento ali de caças, de armamentos, porque por enquanto está sendo somente no dinheiro e na ajuda logística. Mais tropas e caças, por exemplo, fechamento do espaço aéreo, isso dificilmente a OTAN vai fazer, porque será comprar uma briga direta com a Rússia, tá? E até para o Oscar ele foi convidado. O Zelensky, ele tinha sido cogitado a aparecer no Oscar para fazer uma declaração, mas foi vetado, né? Talvez não seria interessante para a parte política ali do Oscar ter o Zelensky fazendo um discurso. Enfim, tá? Na conversa que ele teve com o Papa, ele apelou bastante para a questão das crianças, para o número de mortes de crianças que vem acontecendo na Ucrânia. E na parte da Itália, ele de novo apelou para questões um pouco mais históricas, como ele fez, por exemplo, nos Estados Unidos, falando sobre as Torres Gêmeas, falando de Israel, a questão do Holocausto, comparando essas tragédias humanitárias, que de fato hoje é uma tragédia humanitária, né? Com tragédias no passado, para tentar manipular o parlamento local e o primeiro-ministro, né, por exemplo, apoiar um pouco mais a causa ucraniana. De fato, o que ele conseguiu? A promessa que a Itália vai apoiar a Ucrânia na entrada da União Europeia, não na entrada da OTAN, e que a Itália é um país, sim, que está do lado da Ucrânia, vai aplicar sanções contra a Rússia e que vai respeitar todas as decisões da Ucrânia. Não de tropas, armamentos, claro, né? Mas que, por exemplo, vai receber os refugiados ucranianos. Então, se propõe, se consolida como mais um dos países que vão receber esses refugiados. Lembrando que os refugiados hoje, eles já passam de 3,5 milhões, segundo dados oficiais da ONU. Para vocês terem uma noção, na Síria, a guerra civil que se estende durante 10 anos, estima-se mais ou menos de 2 a 2,5 milhões de refugiados. A gente está em 3, 4 semanas de guerra, completando o mês agora, e já tem mais de 3,5 milhões. Claro que a Ucrânia é muito maior do que a Síria, né? Mas só para vocês entenderem a proporção do que foi a crise dos refugiados na Síria e o que está sendo a crise dos refugiados na Ucrânia nesse momento. É de desestabilizar, claro, qualquer país, tá bom? Então, assim, foi mais um discurso, mas dificilmente isso vai ter grandes impactos. O Peskov, que é hoje como se fosse o comunicador oficial do Kremlin, o comunicador oficial do Putin, deu uma declaração falando que a Rússia pode sim usar armamentos nucleares, mas que só vai usar em última instância. Ainda bem, né? Tá? Essa última instância seria, segundo ele, se a Rússia se sentisse ameaçada a existência da Rússia. Só que a gente tem que lembrar que a todo momento o Putin e a própria declaração, a própria comunicação russa fala que o ataque que está sendo feito à Ucrânia é porque eles querem ficar, né? A Ucrânia e quer impedir o aniquilamento da Rússia, porque essa expansão da OTAN, segundo o próprio Putin, comprometeria a segurança e a própria existência do território russo. Ou seja, são as mesmas palavras que justificariam o uso de armamento nuclear. Será, pessoal? Não sei, tá? É esperar para ver se de fato a Rússia vai ter coragem. Porque lembrando, armamento nuclear, se ele for utilizado, ele vai exigir uma resposta do mundo ocidental. Porque existem armamentos e armamentos. Existem armamentos, por exemplo, que mesmo com a proximidade da Ucrânia à Rússia, podem atingir somente o território ucraniano. Somente, né, entre aspas. Mas, mesmo assim, acho que isso comprometeria bastante a própria questão dessa nova ordem mundial. Ia reorganizar. O mundo ocidental ia ser obrigado a dar uma resposta se a Rússia escalasse o conflito nesse patamar, tá? E a Ucrânia, a gente está percebendo que a Rússia está com dificuldades em fazer grandes avanços nas principais cidades. Então, Kharkiv, Kiev, por exemplo, Odessa, Mariupol talvez seja a única cidade das mais importantes, que tem o porto, o Mar de Azov e tal, que realmente esteja sitiada e praticamente derrotada. Mariupol hoje é uma cidade que tinha 400 mil habitantes, é uma cidade completamente destruída, praticamente controlada pelos russos. Mas o restante não está sendo alvo de grandes ataques. Professor, por quê? Então, duas narrativas. A Ucrânia alega que é porque a Rússia não contava com a resistência do povo ucraniano, inclusive a Ucrânia está tentando agora reconquistar Lugansk e Donetsk, falando que esses territórios
você ainda é ucraniano, você não é independente, você não é russo, e se você quiser lutar do lado dos ucranianos, a gente perdoa o seu crime que você possa ter cometido contra tropas ucranianas. Então, se arrependeu de lutar a favor dos russos pela independência? Vem para o lado ucraniano, inclusive falando que todas as suas dívidas, né, todos os seus crimes cometidos contra o território ucraniano serão perdoados e suas penas serão reduzidas se vocês capturarem soldados russos. Então a Ucrânia está querendo virar o jogo, inclusive em Lugansk e Donetsk. Tá abusada a Ucrânia, hein? Tá abusada. Do ponto de vista militar, claro. Porque militarmente é muito diferente, né, o poder dos dois países. A Ucrânia alega que a Rússia não contava com todo esse desespero, né, com toda essa força dos ucranianos, e que inclusive Belarus, nesse momento, pode estar entrando na guerra para auxiliar os russos. A Rússia alega que, na verdade, tudo está indo nos conformes. Tudo está indo como esperado. E que eles só não estão avançando mais porque a Ucrânia, vendo que, aliás, segundo os russos, até hoje é nazista, né? Enfim, também está usando uma tática nazista, né? Qual que era a tática, por exemplo, que os nazistas fizeram? Falei, espero que não bloqueie aqui, né? Que fizeram, por exemplo, na época de Berlim, quando teve o avanço dos soviéticos. Eles colocavam armamentos pesados frente a áreas residenciais, escolas, hospitais, para que os russos não atacassem, para que o Exército Vermelho não atacasse os principais pontos. E a Rússia, segundo a narrativa do Putin, hein? Como quer respeitar os direitos humanos, não está avançando de maneira tão forte para não causar tantas perdas civis, assim, de crianças, civis e tal. Mas que essa tática é completamente antiética e que somente um exército neonazi, como o exército ucraniano, poderia estar utilizando essa tática de guerra, de se proteger em meio a civis. E aí, galera, qual narrativa será que você acredita mais? Será que a Rússia realmente não contava com toda a resistência ucraniana e só tem mesmo combustível e armamentos, munições para 3 dias? Ou será que a Rússia que está pleiteando uma defesa ali dos direitos humanos, enquanto os ucranianos estão usando os próprios civis como escudos humanos? O que você pensa, hein? Deixa aí nos comentários, galera, quero saber a sua opinião. Se vocês curtiram o vídeo, gostaram das atualizações, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.